noite, meus irmãos. Boa noite. É uma grande honra mais uma vez trazer a palavra para vocês. Muito feliz de encontrar o rosto de vocês aqui, muito feliz mesmo. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Bom, vocês já sabem, a gente está falando aí faz algum tempo sobre esse tema, a guerra pelo poder. E a gente vem tentando falar, instruir vocês da melhor forma possível, baseado na palavra de Deus. As pessoas vêm perecendo, a palavra de Deus diz que o povo de Deus perece quando ele não conhece. E esse é o grande desafio para a gente. Eu queria homenagear o pastor, ele tem sido uma bênção na minha vida. O pastor Edinho, deu uma saída aí, mas que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus cuide de você. Eu vejo um homem de Deus falando com vocês, um homem que ama a Deus de uma forma tremenda e que me inspira a ser um pastor cada vez melhor. Eu acho que deve inspirar vocês também a seguir a Deus com tanto amor, paixão e fidelidade. Que Deus abençoe o nosso pastor. E a gente tem falado sobre esse tema de política. E muitas vezes nós pensamos que um cristão não deve jamais tocar nesse assunto, não é verdade? Tem essa ideia de que política e religião não se deve jamais entrar em discussão, não é isso? As pessoas falam isso por aí, que esses assuntos não devem ser discutidos, que jamais elas serão associadas, porque elas são antagônicas, são muito diferentes entre si. Só que para mim, pessoalmente, essa é uma falácia. É um grande argumento falso, porque fé e política apontam para o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Portanto, nós devemos sim pensar, conversar sobre esses assuntos, até porque política, meus irmãos, é a arte de governar e de influenciar. Olha só o que Aristóteles disse certa vez: o ser humano é, por natureza, um animal político. Todos, sem exceção, até mesmo aqueles que querem se eximir de responsabilidades, estes também são políticos, porque a nossa forma de viver é uma forma política. Não há como fugir da política. Todos nós desempenhamos algum nível de governabilidade. Todos nós governamos em alguma coisa. Seja como for, meus irmãos, o fato é esse. Todos nós estamos envolvidos nisso. Somos, em essência, pessoas políticas. As relações humanas são assim. Vou dar alguns exemplos simples. Quando você e sua esposa desejam sair para algum lugar, vamos sair para jantar. Então, a sua esposa fala: eu quero ir comer comida japonesa. Você fala: não, muito caro, rodízio japonês é muito caro. Vamos simplesmente comer um hambúrguer na esquina, lá, o podrão da esquina. E aí começa um debate entre vocês. E alguém tem que ceder, alguém tem que influenciar. Assim também funciona na criação dos nossos filhos, nas relações de trabalho. Tudo que nos envolve, de certa maneira, são formas de tratativas, de acordo, são formas de governo. E a gente vê esse princípio de que o ser humano é um ser político desde a sua essência, até mesmo na criação. Eu quero que você venha comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Ou seja, só para trazer essa ideia, tudo que nos circunda a respeito de nós como seres humanos tem a ver com Deus. Isso é muito importante também. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e... Quero que vocês falem sem essa timidez aí, mais forte, vamos lá. E governem a terra. Não temam isso, essa é a palavra mesmo. Ter domínio sobre as coisas da terra, governar sobre todas as coisas da terra. Isso está aí, ó. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. O ser humano foi feito para governar. O ser humano foi feito para desempenhar governo, feito para governar o mundo em coletividade. Porque não havia só o Adão, havia também a Eva. O ser humano foi feito para governar o mundo em um sistema cooperativo. E desde que o ser humano começou a tentar fazer isso,
Infelizmente as coisas começaram a dar errado, porque um pouco mais para frente, ainda em Gênesis, o ser humano adora outra pessoa a não ser Deus. Ele deseja ser como Deus. Ele dá ouvidos à famosa serpente, que nós sabemos que é Satanás. E com a entrada do pecado no mundo, entrou também a divisão. Nós começamos a não mais nos entender e entramos em divisão. E é justamente a divisão que nos tem ameaçado nesses dias tão polêmicos. É a divisão que tem feito a gente ficar com medo, tem feito a gente brigar entre nossas famílias, tem feito a gente excluir pessoas das nossas redes sociais. É a divisão que tem feito irmãos e irmãs não olharem mais uns para os outros. E é Jesus quem previu que haveria divisões e quem não desejou isso jamais. Em João, capítulo 17, versículo 1 diz assim: depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Durante o ministério de Jesus, vez ou outra ele dizia: espera um pouquinho, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora, mas contudo aqui está a hora, o momento mais importante da vida e do ministério de Jesus está aqui, meus irmãos. Nesse momento em que chegou a hora, um momento em que Ele entregará a sua vida em prol de muitos, em prol de cada um de nós. E é nesse momento mais importante da sua vida que Jesus vai pedir algo a Deus, o seu Pai. Se você tivesse que fazer um pedido no momento mais importante da sua vida, talvez o seu último pedido, o que você pediria? Aqui nas segundas-feiras nós estamos nos reunindo, meus irmãos, orando, e a gente compartilha os nossos pedidos. Será que os nossos pedidos têm a ver com o que Jesus também quer? Vamos ver o que Jesus pediu? Lá no versículo 11. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, e agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. O pedido de Jesus é que os seus amigos, os seus discípulos andem juntos. Vale lembrar que esses amigos, esses discípulos eram os mais improváveis de um dia poderem se reunir. Havia um que era zelote, alguém que gostava de revoluções, que queria ver o Império Romano destruído, enquanto o outro era cobrador de impostos e trabalhava para Roma, era um traidor da nação. E Jesus uniu esses homens, pescadores, pessoas simples, pessoas que não poderiam e jamais entrariam em acordo, e Ele continua pedindo: Pai, que eles estejam unidos como nós estamos. Não num nível qualquer, a união no nível que Ele e o Pai estão, uma união magnífica, uma união sem igual. Jesus não pede apenas por eles, meus irmãos, mas também por todos aqueles que haveriam a crer por meio de seus amigos. E Ele diz isso no versículo 20 e 21. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um. Vamos todos juntos então, para ficar bonito. 1, 2, 3 e sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Foi justamente a união desse povo, que jamais poderia se reunir, que fez com que o mundo fosse impactado pela mensagem que eles carregavam. Foi a união desses irmãos, desses amigos improváveis, que faz com que a nossa mensagem seja tão relevante ao nosso país e ao mundo inteiro. Não permita, meus irmãos, que a política nos divida. Por isso o tema dessa mensagem é o cristão e a política. Vamos orar? Pai Santo, o Senhor morreu por nós, para que nós não venhamos mais a nos dividir. O seu desejo é que nós sejamos parecidos contigo, na união com o Pai que o Senhor tem. Nós queremos sim, Deus, que essa igreja e todas as demais igrejas que carregam o teu nome tenham apenas o mesmo propósito, um único Deus, uma única pessoa a quem adorar. Nós não adoramos políticos, Pai. Nós abrimos mãos de tudo
que nós, às vezes, nosso coração é levado nessa grande loucura que esse mundo está passando e o Brasil está passando. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos una, em nome do Senhor Jesus, e que a sua mensagem, a sua palavra, encontre lugar em nós. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, vamos seguir aqui então. Nós precisamos compreender que antes de sermos bolsonaristas, petistas, conservadores, socialistas, somos filhos de Deus. Amém? Somos cristãos. Amém? Isso é muito importante. Eu faço essa pergunta para vocês, porque se nós de fato somos cristãos antes de qualquer coisa, então você estará disposto a seguir Jesus. Quando seguir Jesus significa criar um espaço, criar muitas vezes um espaço enorme, um abismo entre você e o seu partido, entre você e a agenda política do seu partido e o seu candidato preferido. Seguir Jesus muitas vezes é abrir um grande abismo entre essas duas coisas. Eu vou deixar isso aqui do lado, tá? Aí, pronto. Tem 2 microfones, fica meio estranho. Então você estará disposto a seguir Jesus, mesmo quando significará isso, você abrir mão do seu candidato preferido, da agenda política do seu partido. Quando seguir Jesus significa que você vai colocar as lentes de que Jesus é o seu Senhor acima de tudo. Se você responder de forma positiva, eu espero que sim, então nós teremos alguma união em todos os sentidos, até mesmo no campo da política. Mas talvez a questão mais séria, a questão mais importante sobre esse tema seja esta: que tipo de política nós desejamos para nossas vidas, nossos filhos e para a nossa nação? Jesus disse certa vez no seu sermão mais conhecido e mais famoso, capítulo 5, o Sermão do Monte de Mateus, ele diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. O sal tem a capacidade única e singular de realçar os sabores dos alimentos. O sal não é a carne, mas ele realça a carne. O sal não é arroz nem feijão, mas realça o sabor que há nessas coisas. O cristão também deve ser como o sal, em uma cultura que tem coisas boas e que devem ser realçadas. Coisas que nós devemos realmente preservar e querer que essas coisas sejam cada vez maiores. Mas eu sei que não é do nosso tempo, que vivemos em um tempo de tecnologia, mas nem sempre existiu geladeira. E quando Jesus escreveu e falou sobre isso, não escreveu, mas falou sobre isso, ele disse que nós seríamos o sal, e o sal também tem um poder singular de conservar alimentos, principalmente a carne e outros. E justamente para não se perder aquele alimento, o sal conserva. E nós também, como cristão, temos essa capacidade, ou esse dever, de preservar algumas coisas, conservar algumas coisas. Nós temos vivido um tempo em que alguns dos valores mais fundamentais para nossas vidas têm sido completamente atacados. E nós, como cristãos, temos que sim defender algumas coisas. Temos que sim defender, porque nós somos o sal da terra e também a luz desse mundo. Nós que somos luz temos que brilhar na escuridão. Sal tem esses dois: realçar e preservar. Mas não sei o que aconteceu, meus irmãos, um tempo para cá, faz algum tempo já, né? Que o cristão ele foi expulso do cenário político. O cristão foi não mais levado a sério nessa área. Um pouco, de fato, por causa das nossas falas de alguns, que nada tem a ver com o que realmente interessa ao país como um todo, mas também, de forma igual, por causa da intolerância que há contra os cristãos. Nós fomos expulsos.
E ambas as coisas, tanto a falta de conhecimento da área, como também a intolerância que existe, fez com que os cristãos fossem expulsos do cenário político. Mas nem sempre foi assim, gente. Nem sempre foi assim. Os nossos antepassados entendiam que a política faz parte de um fundamento do reino de Deus. Exatamente, a política faz parte de um fundamento do reino de Deus, que age dentro da esfera da justiça. Se nós queremos ver um país mais justo, com leis justas, nós devemos entender que a política é esse campo. A própria palavra de Deus em Romanos 13 diz que as autoridades foram imbuídas por Deus para que tragam a justiça. Ali fala a espada, mas a gente pode entender também como justiça. Então nós devemos também salgar e brilhar no campo da política. Nós também devemos nos interessar mais, pois o cristianismo foi fundamental, gente, na formação política de assuntos da sociedade, não só do nosso país, como do mundo inteiro. O que quer falar? Pode falar. Para guardar? Pega de mão. Tá bom. Vou tirar isso aqui, tá? Vou deixar aqui no cantinho. Prontinho. Vamos ver agora. Agora vai, hein? Então, gente, o cristianismo, ele foi importante na formação dos pensamentos da sociedade do mundo todo. Nós vemos isso. Desde Gênesis, como a gente já viu, que a gente foi feito à imagem de Deus. E todas as culturas, Deus quer que nós brilhemos lá. Quer que influenciemos e governemos lá também. É muito importante que a gente entenda isso. Antigamente, há vários milênios de anos, se a gente for levar em consideração, todas as culturas viam a escravidão como algo comum. Antes da escravidão africana, eu estou falando que já existia a escravidão há muito tempo, meus irmãos. E foi justamente o cristianismo que começou a debater e a combater essas ideias, com um princípio de que nós, todos os seres humanos, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, todos os seres humanos têm o mesmo valor. E foi justamente, até onde eu sei, um cristão que começou esse assunto. Gregório, bispo de Nissa, nos anos 370 depois de Cristo, disse, e aqui ele vai usar uma linguagem de moedas da época, tá bom? Quantos óbulos custam a imagem de Deus? Quantas estáteres conseguistes por vender aquele humano formado por Deus? Pois Jesus Cristo, que conhece o valor da natureza humana, disse que o cosmos inteiro não é digno de ser trocado por uma alma humana. Quem pode comprar ou vender um homem, uma vez que percebas que ele foi feito à imagem de Deus? Meus irmãos, foram os cristãos que começaram a mudança nessa área. William Wilberforce foi um político britânico e líder de um movimento abolicionista do tráfico negreiro. E foi uma peça essencial para que a abolição da escravidão fosse realmente sancionada lá na Inglaterra. John Wesley, que era um pastor metodista, ele chegou a fazer greve a respeito dos navios que carregavam açúcar, a fim de que as queixas que ele fazia contra a escravidão fossem ouvidas. O pastor Martin Luther King, depois que a escravidão já havia sido feita, mas havia ainda muita segregação racial nos Estados Unidos, lutou diretamente contra isso. Um pastor, 2 pastores, e William Wilberforce, queria ser pastor, mas o seu pastor disse, não, você tem uma outra missão. Nós, meus irmãos, temos uma missão. E a reforma protestante foi um dos pilares para formar pessoas melhores nesse mundo. Patrões mais justos, empregados mais responsáveis. Uma vez que todos nós somos irmãos, uma vez que não servimos a pessoas, mas a Deus. Foi o cristianismo que elevou o status da mulher na sociedade. Na época de Jesus, então, havia ainda aquela ideia de que a mulher deveria ficar em silêncio o tempo todo. E foi Jesus que sempre colocou elas no seu ministério, no seu reino. Vale lembrar que só o fato de Jesus ter feito isso, as feministas deveriam se converter a esse homem, porque esse homem
amava elas de forma perfeita. Jesus ama as mulheres de forma perfeita e elevou elas na sociedade. A escola dominical, meus irmãos, a escola dominical, escola dominical, vai que aqui é um toque já. A escola dominical nasceu como um meio de alfabetizar as crianças, especialmente as pobres. E assim surgiram as escolas, como entendemos, e agora faz parte do poder do Estado educar as crianças. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então, sim, o cristianismo faz a diferença no campo da política. Ele muda a sociedade. Ele faz a cultura ser diferente. E com isso eu não estou querendo dizer que nós devemos ter um Estado cristão. Eu creio que o melhor ainda é ser laico, mas há uma grande diferença em Estado laico e Estado ateu. Há uma grande diferença em Estado laico e povo ateu. O povo não é laico. O povo serve a alguém, ou tem as suas preferências. Por isso, meus irmãos, eu creio, como Martin Luther King disse, que a igreja ela deve ser lembrada de que não é a mestra ou a serva do Estado, mas a sua consciência. Nós estamos aqui para desempenhar um papel muito sério de influenciar todas as esferas do nosso mundo e do nosso país. Tanto na esfera moral, social, cultural e na política. Pois como cristãos, queremos ver a justiça nesse mundo também, como acontece no reino de Deus. De tudo isso, como devemos escolher um candidato, eu espero poder te ajudar dando algumas instruções, ok? Primeira coisa, ele precisa ser vocacionado. Assim como William Wilberforce, que foi levado pelo seu pastor dizendo, você não foi feito para ser um pastor. A sua vocação é trabalhar na esfera da política e mudar alguns pilares, algumas coisas. Tem pessoas que, infelizmente, se impressionam com a política por questões financeiras, interesse de poder, mas não por vocação. Eles estão na política para ter mais, mas não por amor ao que eles estão fazendo. E com isso eu quero que você veja comigo um personagem, poderia ser outro, mas escolhemos Neemias. Neemias como um político que era e que tinha vocação. Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim, estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que havia regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Então vamos lá. Naquele tempo, Neemias ocupava uma posição de destaque. Ele era copeiro do rei. Uma posição de certo destaque, porque era somente pessoas de confiança podiam estar tão próximo do rei, desse jeito. Neemias vivia na fortaleza do palácio do rei. Ele era alguém envolvido com as coisas e com a política do rei, do reino do rei, em algum nível. Há estudiosos que dizem que o copeiro do rei, dependendo da confiança que o rei tivesse nele, podia sim comprar coisas, fazer negociações, podia sim governar, podia ser até relacionado como um governador de alguma província, dependendo de como o rei olhava para ele. Ao que tudo indica, Neemias já era um político envolvido lá no reino do rei Artaxerxes. Então Neemias ele já é um político rodado, de história, já tem um tempo na política. Podemos até afirmar que ele era um político, então, por vocação. E vocação, meus irmãos, é ter um pendor, é ter algo dentro de nós que nos impulsiona, é sentir que a missão nossa é específica. E é isso, porque quando eu falo vocação, eu falo em qualquer âmbito da vida. Tem pessoas que são vocacionadas a serem advogados. Existem pessoas que são vocacionadas a serem professores, pastores, todos, inclusive políticos. Por isso que eu acho muito importante nós entendermos que alguns aqui podem ser talvez políticos, ou quem está nos assistindo ali. O fato é que, seja lá como for, a vocação vem de dentro e também vem de fora. Também precisa ocorrer uma confirmação externa da nossa vocação. Não adianta nós nos sentirmos aptos a alguma coisa e dizermos, eu posso ser isso, eu sou isso,
Mas ninguém, nem mesmo sua esposa, nem mesmo seu marido, vê isso. E às vezes até mesmo você duvida, porque todo mundo está duvidando. Então, precisa ter um pendor interno, um chamamento interno, mas também precisa ter uma confirmação externa. E essa definição serve realmente para qualquer âmbito, para qualquer área das nossas vidas. Vocação também, meus irmãos, é despertada por uma necessidade, por algo que surge, uma necessidade importante, algo que talvez só você perceba. Às vezes as pessoas ficam, nossa, como que fulano de tal não percebe isso? Nossa, como que ele não consegue enxergar que tem um problema ali? Que bom que você enxergou. Talvez esse problema surgiu para que você resolvesse e que você faça algo a respeito. Por isso a vocação também é despertada por essa necessidade importante. E Neemias teve a coragem de encarar isso. Primeiramente fazendo uma pergunta, e depois que ele teve uma resposta, ele se sente responsável em fazer alguma coisa. Vamos seguir. Eles responderam, quando Neemias faz essa pergunta, eles responderam o seguinte: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Meus irmãos, vocação é responder a uma demanda, é socorrer uma necessidade iminente que sempre o impele a agir. Neemias abraçou isso. Ele fez a pergunta, ele não teve medo da resposta, e a partir dessa resposta, ele agiu de acordo com aquilo que o impelia, e que todos ao seu redor viam que ele poderia fazer. Quando você é vocacionado para alguma coisa, você entende que aquela situação, aquela coisa em específico, é a sua missão, somente sua e de mais ninguém. Então esse é o primeiro ponto. Um candidato precisa ser vocacionado. Ele não pode ter caído de paraquedas lá para concorrer. Ele precisa ser realmente vocacionado, se sentir chamado para isso. Mas o candidato também precisa ser, em segundo lugar, ter preparo intelectual. De nada adianta você ter uma vocação, um chamamento interno, externo, saber que existe uma necessidade, querer responder a ela, mas você não está pronto para ela. Mais adiante, quando Neemias vai falar com o rei, ele faz dessa seguinte forma. Isso está lá no capítulo 2 de Neemias, lá no versículo 7. Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governantes da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das fortalezas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondade de Deus estava sobre mim. Então a gente vê que depois que Neemias faz um pedido ao rei, eu preciso voltar, eu preciso construir, reconstruir os muros, eu preciso proteger a cidade, eu preciso governar lá, fazer algo pelo meu povo. Depois que Neemias percebeu tudo isso, ele teve a capacidade, depois de ver todos os problemas que afligiam o povo, de resolver, ter soluções para resolver. Os muros no chão, faltava segurança pública, não tinha proteção nenhuma na cidade, portas queimadas, parece que o poder jurídico não fazia nada e era corrupto, parecia que não havia a quem recorrer, parecia que a quem deveria fazer justiça não fazia justiça. O povo estava em grande miséria, isso precisava mexer com Neemias, e deveria mexer com qualquer outro político quando isso acontece. E o povo vivia em grande desprezo, porque todos que passavam por ali escarneciam deles, porque ninguém se importava, e eles estavam padecendo. Quando Neemias vê isso, e ele fala com o rei, ele se demonstra preparado para o cargo que ele haveria de ter. Neemias tinha a habilidade necessária para fazer alianças, para reconstruir rapidamente um muro que estava há tantos anos derrubado. Ele sabia muito bem onde queria chegar e como chegar, e os meios para conseguir chegar lá.
conseguindo os recursos necessários, fazendo as alianças necessárias. Ele estava realmente apto para governar e para fazer a diferença para o seu povo. Então, em primeiro lugar, um candidato precisa ser vocacionado, mas em segundo lugar, ele também precisa ter preparo para o cargo que ele deseja. E o candidato também precisa ter, gente, mais importante talvez de todos, ética negociável. Neemias foi esse homem que quando a gente já estudou, né, a história de Neemias aqui na igreja. Ele é um homem de postura. É um homem de postura moral. Ele tinha uma vida ilibada, usando mais uma vez a linguagem que os políticos gostam de usar. Ele tinha uma ética que prezava realmente pela vida das pessoas. Por isso, bons governantes possuem esses 3 pilares de vocação, de preparo e de ética inegociável. E a gente pode perceber isso na postura que Neemias tem, na forma como ele age quando ele descobre que os muros estão destruídos, as portas estão queimadas. Quando ouvi isso, voltando lá para Neemias capítulo 1, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Neemias, ele chora. Eu acho que isso aqui é importante. Neemias lamenta a situação do seu povo. Lamenta profundamente. Ele sabe que o sofrimento do seu povo poderia ser o seu, e ele só não sofre porque ele está num palácio. Neemias não faz pouco caso do sofrimento do seu povo. Neemias não tripudia em cima por mera conveniência, em cima do sofrimento alheio. Neemias, ele se importa de verdade com o seu povo. Ele ama o seu povo, ele ama o seu país. Assim como José também foi um bom governante e tinha uma postura tão assim boa diante de todos que as pessoas tiveram que tentar seduzi-lo. Em outras vezes mentiram ou esqueceram dele. Davi, que ainda que errasse, que ele é assim que funcionam os reinos humanos, são falhos. Ele reconheceu o seu erro e sempre agia em favor do seu povo. Daniel, que também teve que suportar várias mentiras, que teve que suportar enganos, e por vezes foi levado ao pior das situações, levado até mesmo lá na cova dos leões. Ele, mesmo diante desse comboio de pessoas que queriam destruí-lo, foi um ótimo governante e se importou com as pessoas. Então, meus irmãos, esse pilar é o mais importante de todos. Neemias, ele lamenta profundamente. E o mais impressionante desses todos que eu disse, Daniel, Davi, José e Neemias, que o mais interessante de tudo é que esse temor deles, essa busca de Neemias, essa busca de cada um desses homens, está totalmente associado ao amor, não somente pelas pessoas, mas também a Deus, antes de qualquer coisa, de qualquer situação. Eu sei que hoje nós não conseguimos ver um cristão governando, não temos nenhum para fazer isso, mas nós cremos que tudo pode acontecer para o nosso bem, que Deus pode levantar um cristão, um homem que teme a Ele e que ama o seu povo para governar. E o mais interessante, meus irmãos, a gente lê um pouquinho antes, no capítulo 2 de Neemias, que ele pede recursos. Neemias, ele não esconde o que pretendia fazer com os recursos. Ele não esconde. A sua conduta é tão correta, até mesmo com os recursos, com o dinheiro do governo. Um bom governante não utiliza dinheiro público, não faz lavagem de dinheiro, não faz pouco caso da população e não retém o que não é dele. Um bom governante entende que a responsabilidade dele, ele foi colocado ali para fazer o bem. E isso é mais que a obrigação dele. Ele não faz o bem pensando que talvez por ele ter feito bem, ele pode pegar um pouco para ele. Neemias, ele entende isso. Por isso, meus irmãos, eu reafirmo, nós precisamos de mais cristãos envolvidos na política. Mais irmãos e irmãs que temem a Deus de coração e de verdade, que possam governar o nosso país, estejam no legislativo, no jurídico, estejam em todos os lugares, porque nós temos que fazer isso. Nós também fomos colocados aqui para isso. Governantes que, antes de ensinar, ou melhor, antes de dar o peixe, não somente dar o peixe,
E não também somente ensine a pescar, mas antes disso tudo, aprenda e limpe o rio. E o rio, meus irmãos, sujo que nós temos visto, é o campo da política. Os governantes precisam urgentemente entender que essa área precisa ser limpa novamente. Se esse conluio sujo da política for erradicado, meus irmãos, eu creio de verdade que a justiça correrá novamente como um rio. Então nós podemos ter esperança de que dias melhores virão, de que há esperança para o nosso país. Meus irmãos, e afinal, como tudo isso se aplica? Primeira coisa, você deve votar por capacidade. Você tem que depositar o seu voto, a sua confiança, não por mera aparência, discurso, mas por aquilo que de fato foi feito. Não por meras promessas, mas pelos fatos. O que foi feito de verdade, o que não foi feito. E é isso que deve nos conduzir também como uma aplicação para nós votarmos em alguém. Em segundo lugar, nós devemos votar por consciência. Alguns dizem que vão votar no candidato L, outros dizem que vão votar no candidato B, mas muitos o fazem por gosto apenas, e somente por gosto. Por aquilo que ouvem nos meios das mídias de comunicação, nas manobras políticas que ocorrem o tempo todo, e estão a todo vapor, sim, gente, no nosso país. Em todos os lados, ok? Nos dois lados. Uma política suja, em que as pessoas que se condenam o tempo todo. Onde parece que tudo é mentira, a gente não vê verdade em nada. Por isso, meus irmãos, entenda, a orientação que eu lhes dou é: vote por consciência e não por preferência. Vote por aquilo que não vai lhe trazer nenhum tipo de consciência pesada. Eu volto a frisar isso. Coloque o Senhor na frente do seu político preferido. Coloque ele diante das agendas. Coloque na frente de tudo, do seu partido preferido, que ele defende, as suas militâncias. Coloque Jesus na frente disso. Pois Ele é o seu Senhor. Jesus é o seu Senhor. Seja lá quem for vencer na semana que vem, seja lá quem for vencer, Jesus continua sendo seu Senhor. Seja quem for que for vencer semana que vem, nós vamos orar por essa pessoa. Nós queremos que o nosso país melhore, nós não vamos torcer para estarmos certos ou errar, ou no caso, um de nós estamos certos, outros estão errados. Nós queremos que o nosso país dê certo. Por isso nós vamos orar por quem vencer semana que vem. Fazendo isso, nós estaremos pensando muito mais como cristãos, muito mais como brasileiros por inteiro. E isso é lutar coletivamente. Isso é buscar uma luta que seja de todos nós. Não só para cristãos, mas para outros para brasileiros. Vote por consciência e vote por capacidade. Mas eu queria dizer algo para nós também pessoalmente. Como isso se aplica para nós, igreja? Nós devemos entender que a igreja traz a retidão para a sociedade. É a igreja que traz a retidão para a sociedade. Olha, eu tenho certeza que todos aqui, todos nós, queremos um país melhor. Todos nós desejamos isso. Ainda que discordemos politicamente, todos temos esse objetivo, ver o nosso país prosperar, ver o nosso país ter mais segurança, mais saúde, mais educação. Todos nós queremos isso. Nós de fato desejamos isso, mas se de fato nós queremos isso, meus irmãos, isso deve começar aqui, no povo de Deus. Foi assim no passado e deve ser assim hoje. No passado, após 45 anos depois da execução de Paulo, Plínio, conhecido como jovem, ele era governador de uma região que hoje é a Turquia, ele viu o crescimento do cristianismo ser um boom, e ele ficou assustado, junto com o imperador, depois eu tenho que achar o nome dele, mas se eu não me engano é Trajano. E ele foi então, pessoalmente, junto com outros governantes, ver o que era esse movimento chamado cristianismo, o que era esse rabi que foi morto, e eles cultuam como se fosse um Deus. Então ele vai e começa a interrogar, às vezes com tortura, às vezes com outras formas, essas pessoas que se denominavam cristãs. Então ele mandou um relatório ao imperador Trajano, é esse mesmo o nome dele, imperador Trajano, depois de ter feito toda a sua pesquisa, ele leva um relatório dizendo o seguinte: em primeiro lugar, a culpa desses homens, o pecado dessa turma, é que eles se reúnem em um dia fixo da semana antes do amanhecer. Eles se reúnem talvez no domingo,
Mas naquele tempo o domingo não era feriado, ok? Então eles se reúnem antes do amanhecer, ou seja, de madrugada, antes de trabalhar, eles estão se reunindo. Mas se reunindo para quê? Então ele dá o segundo ponto, eles se reúnem e nessas reuniões eles cantam o hino a Cristo, como se ele fosse um Deus. O que há de mal em pessoas cantando? Em uma reunião completamente particular entre eles. Ok, deve ter alguma coisa perigosa, né, Plínio? Fala para mim, o que mais que tem aí? Bom, terceiro ponto, eles fazem um juramento solene. Ah, eu sabia! Provavelmente Trajano deve ter feito isso, o imperador. Eu sabia que eles tinham algum plano de, destruir o Império Romano. Não, mas a continuação do relato é o seguinte, eles fazem um juramento solene de não cometer crime, não cometer fraude, não roubar, não adulterar, não quebrar a confiança de alguém que confia neles, ser leal aos seus princípios. Nossa, é essas pessoas que estão colocando em risco Roma? Para mim, elas estão parecendo as melhores pessoas que eu tenho no meu império. Meus irmãos, se o povo de Deus se reunisse todos os dias, ou um dia por semana, para fazer um juramento solene, cantar ao seu Deus e cumprir todas essas coisas, com certeza, o mundo ficaria abalado. Com certeza. Roma ficou abalada. E depois de alguns anos, ela veio a não mais existir como um império. Então, meus irmãos, trazendo de forma nua e crua para a gente, como podemos falar de proteção à família, meus irmãos, se há tantos divórcios nas igrejas? Como podemos falar de família enquanto nos divorciamos como o restante da humanidade? Como as pessoas por aí. Como podemos dizer que queremos proteger nossos filhos de tantas ideologias que surgem, se nós os escanteamos no nosso dia a dia? Como se eles fossem um grande fardo. Se atualmente ter filhos é algo pesado e que a juventude não quer mais. Como nós podemos dizer que a vida humana importa tanto para nós? Como nós podemos dizer isso? Quando nós tratamos os cachorros como se fossem filhos, os gatos como se fossem nossos filhos. E as pessoas ficam surpresas, encontramos vida em Marte. Eba! E às vezes é uma bactéria. E o que acontece por aí é que bebês estão sendo mortos nos ventres maternos. Eu não sei o que está acontecendo. Sei que alguns de nós se horrorizam com as histórias bíblicas de crianças que eram atacados para ser sacrificados para Moloque. Mas quantas crianças continuam sendo sacrificadas? Quantas crianças têm sido roubadas o seu futuro? Nós falamos contra aborto, e sim, com razão, porque nós somos completamente pró-vida desde a sua concepção. Mas quantas famílias cristãs de fato se importam com isso? Diminuindo a orfandade que existe nesse país, adotando uma criança. Se cada família cristã fizesse isso, meus irmãos, nós estaríamos fazendo mais justiça e dando lar para crianças que precisam. Eu sei, é um pouco difícil tudo isso. Nós não estamos preparados para isso. Desejamos que os pobres encontrem prosperidade, mas quantos estão dispostos a ajudar de fato? E nem eu estou falando só de assistencialismo, não. Que olha que nem isso nós estamos dispostos. Mas quem dirá de acompanhamento para que a pessoa fique realmente emancipada e consiga viver e andar com as próprias pernas? Quantos de nós queremos justiça de fato? Ou queremos ou fazemos justiça de fato? Quando pensamos em justiça, nós queremos ver justiça em todos os âmbitos, em todos os lugares. Retidão em Brasília, retidão em Campinas, mas também retidão dentro da igreja, dentro das nossas famílias, dentro de nós. Nós precisamos ver a retidão em todos os lugares, no bairro Flamboyant, no bairro Novo Flamboyant, onde quer que você more, dentro da sua casa. Não adianta nós queremos levantar bandeiras que nós mesmos não abraçamos. Como que nós podemos dizer que queremos essas coisas quando nós não trazemos a retidão de verdade para a nossa sociedade? Como nós podemos levantar uma bandeira e dizer isso se nós não vivemos isso?
papel da igreja é ser a retidão para a sociedade. O mundo tem que olhar para nós e ver uma ameaça, não porque nós gritamos e fazemos histeria, mas porque nós somos diferentes. Lembra do sal e da luz? É isso que nós precisamos. Em último lugar, não tema o resultado. Não tema. É claro que nós devemos lutar por aquilo que cremos, que nós queremos, desejamos, mas, meus irmãos, não tenham medo, seja lá o que acontecer. Alguns dizem, ele vai implantar isso, um comunismo, outro, ele é genocida. Gente, não tema, não tema. Nós sabemos já o fim da história. Nós sabemos quem governa e reina sobre tudo. Existem muitos alardes, muitas pessoas fazendo isso. Acreditas que iremos sofrer e morrer. Mas ainda que isso sobrevenha sobre nós, meus irmãos. Ainda que grandes tribulações, grandes adversidades, dificuldades venham sobre nós. Ainda que tentem nos calar, roubar nossa liberdade de expressão, ainda que perseguições severas ocorram, ainda que tentam calar a mensagem do Evangelho, ainda que existam mortes, pessoas que não se importam conosco, ainda que existem isso, ainda que existem outros poderes tão nocivos quanto esses que eu citei e nós não consigamos enxergar ainda que exista tudo isso. E não é de hoje que sempre existiu perseguição, não é de hoje que sempre essas coisas existem. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta não é contra nenhum ser humano, nenhum candidato. Nossa luta é contra os principados e potestades que tentam governar esse mundo. E se Roma não acabou conosco, não será nenhum outro governo humano que será capaz de fazer isso. Se Roma não foi capaz, não será a Coreia do Norte, não será a China, não será o Oriente Médio, não será Nicarágua, não será lugar algum que acabará com aqueles que arrebentam com as portas do inferno. Com aqueles da quais Jesus Cristo morreu e ressuscitou para fazer pessoas diferentes e que brilham de verdade nesse mundo. Não haverá nada, nenhum governo humano capaz de acabar conosco. Então não temam, meus irmãos. Seja lá qual for a sua preferência política, não tema a vitória do outro. Pois a vitória, de fato, já aconteceu. Do verdadeiro e grande rei, que já venceu todos os governos que existem. Os reinos desse mundo passarão, mas o reino de Jesus Cristo é eterno. Nós queremos que o nosso país seja melhor. E nós escolhemos Jesus Cristo para governar. Nós escolhemos Jesus Cristo. Que Deus salve a nossa nação e proteja o seu povo. Amém. Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na frente de tudo. Na frente, Deus, das nossas preferências. Quero ter consciência completamente limpa, Deus, de que eu estou votando no candidato mais capacitado e que pode, de alguma forma, fazer um melhor para o meu país. Eu quero também ser a diferença nesse mundo, trazendo retidão, Deus. Eu não quero ser parte do problema, eu quero ser a solução, Deus. Nós somos o seu corpo nesse mundo. A tua palavra diz que nós somos as suas mãos, os membros do Senhor. Use-nos, Deus. Use-nos para ser a consciência desse Estado, ser a consciência desses governantes. Eu nem falo, Deus, de armas. Eu acho que as nossas armas são a oração. A nossa arma mais poderosa é a nossa mensagem. E nós queremos, Deus, trazer, Deus, o seu reino nesse lugar, através dessas coisas. Proteja o nosso país, Pai. Eu creio que o Senhor tem um plano para a nossa nação. A nossa nação, Deus, que é uma das nações mais cristãs, e que hoje, Deus, é um celeiro de pregadores, de missionários. Tem irmãos nossos que estão fora do país. Eu peço que o Senhor, Deus, abençoe a nossa nação. Que ela seja, Deus, um exemplo, não só de prosperidade financeira, mas de justiça em todos os sentidos, Pai. Especialmente o moral. Porque o que nós estamos vendo, Deus, nas discussões políticas que estão acontecendo, são questões morais, Deus. São questões de
de quem está com a verdade, quem está mentindo, de quem é corrupto, quem não é. Nós queremos justiça, queremos a sua verdade, queremos a sua vontade sobre nossas vidas. Traz retidão moral sobre o nosso país e sobre sua igreja, que sobre modo nós sejamos diferentes, para proteger, Deus, não só os nossos lares, mas também os valores dessa sociedade. E trazer, Deus, a esse mundo um pouco mais da sua justiça. Venha o teu reino, faça a sua vontade. Nós pedimos que o Senhor nos oriente nesses dias. Que o Senhor, Deus, derrube as idolatrias políticas que acontecem. Esse amor desenfreado que nós começamos a nutrir por certa preferência política. Nós só temos que servir e adorar o Senhor, Pai. Ficar brigando com outros irmãos por conta disso não passa de tolice, Pai. Nós queremos a sua vontade. Queremos, Deus, a sua justiça. E mais uma vez eu peço que o Senhor proteja e salve a nossa nação. O Senhor guarde o seu povo. Guarde o seu povo. E que o seu povo tenha uma mensagem profética. Pare de ter mensagem política. Somente mensagem enviesada. Mas uma mensagem que transforma o mundo. Jesus Cristo reina. Eu creio nisso, de fundo do coração. E esse é o meu maior e principal papel. E que esse seja o maior e principal de todos nós aqui. Reine sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Implementar a bênção sobre vocês e a presença de Jesus estejam com todos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo que nós cremos que tem nos dado o seu poder e a sua abundância, sejam com todos vocês hoje e sempre. Amém.